Olá para você que nos acompanha no Esporte Executivo aqui na Exame.com. Seguimos com os nossos vídeos durante o caos que a pandemia tem causado você em sua casa, eu na minha, todo mundo protegido. Hoje eu vou conversar com o professor, doutor Leandro Mazei. Eu chamo de professor porque eu tive a honra, a oportunidade de ser orientado por ele quando fiz meu mestrado, então aqui eu vou apresentar. Leandro Mazei é ex-atleta profissional de judô, mas não me golpeava durante a orientação. Tem graduações em esporte e educação física, mestre em gestão esportiva pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, doutor pela USP, professor na Unicamp em Limeira atualmente e é presidente da Abragesp, Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Uau! Que currículo, professor Mazei, tudo bem? Tudo bem, parece bom, né? Parece bom, Desde né? já, desde já agradeço aí o convite, mas muitas histórias e vários longos aí, todos envolvidos com esporte, graças a Deus. Que bom. Professor Mazei, nós estamos vivendo um momento muito delicado em relação à pandemia, que assola não só o esporte, não só o Brasil, o mundo inteiro e diversos setores da economia. Mas no esporte, de alguma forma, as pessoas têm batido muito na tecla do retorno. Quando é que retorna, como é que vai ser para o futebol, e as pessoas querem saber da NBA e tal. Mas você que já foi atleta e estuda e trabalha com a gestão do esporte, não é só voltar, né? A gente não pode imaginar que se a sociedade como um todo não vai voltar exatamente como era, a qualidade do esporte também volta exatamente ao que era antes da parada? Então, né, Vinícius, as pessoas querem uma solução simples para um problema extremamente complexo, né? Esse é um fato que todo mundo vai ter que pensar, refletir, né? Não vai voltar como era antes, com certeza, né? Porque você tem várias grandes áreas envolvidas aí nesse problema. Você tem a questão da saúde, até estava numa reunião antes dessa aqui agora, falando exatamente sobre essa questão. Como uns atletas da minha modalidade, por exemplo, que é o judô, não vão se contaminar, porque o contato é iminente, né? Mas eles precisam treinar. Você tem a questão econômica, né? Porque está afetando as ligas, as federações, mesmo até o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Local dos Jogos Olímpicos de Tóquio estão envolvidos nessa questão econômica. Veja, então tem, né, uma dimensão extremamente surreal, para não falar outra coisa. Você tem a questão política, né, que acaba envolvendo vida e outra hora nos assuntos, e você tem questão esportiva, né, então você tem ali todas essas grandes áreas pensando em soluções, mas elas não vão ser simples, né, e a gente já tem acompanhado algumas iniciativas de voltar e estão voltando atrás né, nessa volta, né, estão retraindo porque não é um problema fácil de se resolver. Por exemplo, se um atleta se contaminar num treino, voltando, quem vai ser responsabilizado por isso, né? Então, veja, tem vários sis, né, que podem vir a existir, mas sem a resposta. E não dá para treinar em casa, né? Dá para treinar em casa, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Meus alunos aqui, eu estou dando aula Você pode ter uma à manutenção distância, física, mas um exercício, por exemplo, não. com outro indivíduo faz toda a O, diferença. inclusive era para sair agora em maio a convocação dos atletas qualificados para os Jogos Olímpicos na modalidade judô, né? E a gente já está parado aí para mais de mês. E os alunos, né, eu estou dando atividade à distância, meus alunos perguntaram, como ficam os atletas? Na minha opinião, eles estão de férias, né? Pegaram umas férias, a partir então da decisão do Comitê Olímpico Internacional, veio a calhar, né? Todo mundo agora está se recuperando, porque não é o mesmo nível de intensidade, de volume, de treino, não é igual, né? Tem uma manutenção física ali, metabólica, mas longe de ser o real deles, nesse nível, né? De desempenho. E aí você consegue imaginar que, se a gente pensa que o esporte, de alguma forma, também é um negócio, a gente pode imaginar que também, de alguma forma, o esporte vai voltar numa oferta de qualidade abaixo do que tinha antes? Então, se as federações aí, né, as pressões que elas estão sofrendo, seja da mídia que já pagou ali os direitos de transmissão, até uma declaração aí do presidente do Brasil, né, pensando aí na possibilidade de voltar do futebol, por exemplo. Voltar ao futebol não quer dizer que vai voltar o nível esportivo que tinha antes,
Por Claro. quê? Porque os atletas estão parados, simples assim, né? Desde a questão física até com relação ao entrosamento. Então, veja, não pode ser a decisão pode ser a volta, mas qual vai ser a qualidade esportiva, né, desses atletas na volta? Eu já vi alguns presidentes de clubes, né, de futebol, etc., que assim, não, para voltar tem que ter um tempo, né, dos atletas se prepararem novamente, né, se adequarem fisicamente e tal. Mas esse tempo, o ideal seria por volta de 2 meses. Tá. A gente pode tomar como base o Campeonato Paulista aqui em São Paulo, né, porque não tem aquela pré-temporada insana, né, de algumas semanas, que dá quase um mês, mais ou menos, um pouco menos que isso, e a gente sabe o nível dos primeiros jogos do Campeonato Paulista qual que é. Né, não é um nível que todo mundo gosta de assistir, por isso que a Champions e outros eventos internacionais acabam ganhando audiência. E não é por esse nível de esporte apresentado que se paga milhões como é pago, né? Sim, então vai chegar uma hora, né, que fatalmente alguém vai chegar nessa conta. Mas eu paguei por uma coisa e estou recebendo outra. Desde o torcedor que pagou o ingresso e não vai poder assistir presencialmente, né, sócio-torcedor, por exemplo, porque provavelmente a volta não vai ser com o público, até o cara que paga o pay-per-view e até as televisões, patrocinadores, etc., que estavam esperando uma outra coisa. Então, assim, a volta precipitada pode ter uma dimensão bem mais impactante, digamos, economicamente, do que se imagina. Mas eu concordo também, o que não voltar também tem o seu impacto econômico, né? Então, de novo, né, não existe uma solução simples para um problema complexo. Eu acho que vai ter uma retração muito grande economicamente em todas as áreas, né? Esse é um estudo aqui de uma organização europeia sobre os impactos. Digamos que o esporte, o lazer, é uma das atividades econômicas que vai ser mais impactada com essa pandemia, porque, né, a questão de concentração de pessoas, a questão de contato físico, tudo isso está inerente ao esporte, na maioria das modalidades. Então, vai impactar bastante, né? E assim, não dá para se tomar soluções simples e precipitadas, na verdade, né? Esse é o problema. Tem algumas modalidades, principalmente as coletivas, se um indivíduo descobre que está com a doença e já treinou com outros ou participou de uma atividade, nós vamos fazer testes antes dos jogos. Não é só o jogo, aí você para uma equipe, e se você para uma equipe, você tende a parar a competição. É também arriscado querer retomar antes da hora, não, professor? Sim, eu acho que, né, envolve tanta coisa, né? Porque, primeiro, não se tem muito conhecimento sobre o comportamento do vírus, né? De fato, ainda. Alguns, né, não é a nossa área, né, digamos assim, mas tem alguns pesquisadores que falam que ele não... a pessoa tem o vírus, mas não tem os sintomas, né? Sim, Então, ele é assim, ele é meio assintomático. assintomático, exatamente, assintomático. Então, veja, eu vou lá, tiro a temperatura do atleta, que é um sintoma. Não passa nada, mas ele pode estar contaminado. E assim, vamos esquecer a parte do esporte, né? Para ter um jogo coletivo, você vai precisar de um transporte coletivo, né? Que tem um Sim. motorista, que tem um roupeiro, né? Tem toda a logística das modalidades que ali pode ter um canal de transmissão que ninguém pensou, né? Ou que ninguém ali apresentou sintomas. Então, você tem um roupeiro, você tem um motorista, você tem, né, uma série de pessoas envolvidas ali no jogo que pode ter uma transmissão. Então, eu acho que enquanto não houver um tratamento efetivo ou algo assim mais claro sobre o comportamento da doença, é quase que impossível imaginar uma volta com os padrões antigos. Pode ser que volte, mas num comportamento ali totalmente excludente do que a gente gostava de ver no esporte, digamos assim. E é sobre isso que eu queria falar contigo, né? Se volta, a gente vai ver um outro negócio, a gente vai ver um outro esporte diferente do que era antes. Na tua cabeça, qual é a projeção da volta do esporte? Tanto na entrega de qualidade de produto, a gente vai ter que se acostumar, talvez, a olhar para o esporte de outra forma, talvez o envolvimento com a paixão seja diferente, porque a gente começa a fazer ressalvas mentais, né? Ah, o jogo tá assim por causa disso, outro assim. É outra coisa, não é mais o mesmo esporte. Eu acho que o mais sensato nesse momento seria, 2020, esquece, férias para todo mundo, etc. Só que
isso economicamente é quase insano também, né? Claro. Porque os atletas têm família, as pessoas que vivem do esporte têm a sua família, tem que ter seu rendimento e etc, né? Então, aí a gente caminha para uma situação de pós-guerra, né? Onde os governos, né, o Estado vai ter que se planejar para sustentar aí boa parte da população. Obviamente que isso é extremamente complexo também, né? Mas eu acho que qualquer volta agora seria extremamente precipitado. O que a gente pode tentar, talvez, né, tentar algumas respostas mais efetivas, seria ver o que vai acontecer com quem voltar primeiro. Quase como se fosse uma cobaia, né? Alguns países europeus estão fazendo isso, né? A Alemanha acho que está voltando aos treinos, até vi algumas fotos ontem, inclusive, né? Os atletas treinando passe a 100 metros de distância um do outro, coisas assim, né? Mas, veja, são treinos, não é o jogo, né? E na hora que tem que voltar ao jogo, eu acho que eles até estão esperando isso para ver, falar, ó, dá para voltar desse jeito, né? O que, como você falou, não é o jeito que a gente conhecia antes. Se isso vai ser um alento para as pessoas, né? Algo, tá bom, não é o que a gente sabe o que pode ser, mas isso satisfaz a nosso confinamento, né, etc., né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, de novo, vai ser um experimento quase para ver como acontece. E ainda a gente tem que considerar a estrutura de cada país, né? E mesmo dentro de cada país, cada região, professor, porque eu fico imaginando... vamos pegar o esporte mais praticado no Brasil, o futebol, mas isso a gente pode pensar para todas as modalidades. Você tem as principais categorias, o altíssimo rendimento, digamos assim, e você tem aquelas categorias que mesmo profissionais não têm uma estrutura, talvez, preparada para lidar com uma pandemia. Como vai ser a questão jurídica de tudo isso? Né? Desde responsabilidades e até contratos que vão ter que ser renegociados para que o esporte aí tenha uma volta segura, né? Então, tenho visto aí as federações, campeonatos estaduais, muitos querem voltar até por uma questão contratual, né? Mas não dá para voltar. Simples assim, não dá para voltar. A volta é uma coisa, a volta segura, de verdade, talvez não fosse para agora, né? Então, me parece que eles estão tentando buscar uma alternativa para a volta, pensando depois no que se faz com a volta segura. Porque volta segura de verdade, 100%, não dá para... Não vai ter. Garantir. Eu acho que enquanto... Mesmo tendo, né, eu falei a questão do tratamento, né? Mesmo tendo um tratamento efetivo, você não vai ter a volta segura. Né? Você vai ter alguém se contaminando em algum momento e tendo que sair de licença para tratar da doença, né? Para evitar uma transmissão maior. Então, me tira uma dúvida, professor, mas porque isso para mim é muito importante. Vocês têm aí dentro da Bragesp pessoas gabaritadas que estudaram o esporte. E me diga, tomara que sim, em algum momento a Bragesp foi chamada nesses últimos tempos para conversar sobre pandemia e a volta do esporte? Não, sobre a volta não. Houve uma consulta sobre, não faz muito tempo, né? Não vou fazer a propaganda aqui do canal, um grande canal de comunicação, uma consulta sobre o impacto na venda de materiais esportivos. Olha, eu não posso dar o nome porque a conversa foi em off, mas um presidente de uma grande marca de vestuário aqui do Brasil me falou que a tendência de ter um impacto gigantesco nesse mercado é razoável, porque as pessoas não têm na compra, por exemplo, de uma camisa de um time, seja ele qual for, a prioridade do seu orçamento. E muita gente vai ter orçamento impactado em função da pandemia. No momento que você tem um impacto no orçamento, você exclui aquilo que não é fundamental para poder focar naquilo que é necessário. E se a pessoa tiver que escolher entre um prato de comida e um material esportivo, provavelmente ela vai escolher o prato de comida. Né? Sim, então, é quase a pirâmide de Maslow, né? É fato. As pessoas vão dar prioridade para necessidades essenciais. Eu também conheço algumas pessoas que trabalham com material esportivo, né? Um CEO de uma grande marca também, que eu não vou falar o nome, mas o impacto é gigantesco já, porque ele teve que demitir pessoas, né? Teve que tá replanejando todo o cenário econômico ali, o impacto de tudo isso. E essas pessoas sabem, né, que as pessoas vão dar prioridade para algumas coisas e não para material esportivo ou etc. A profissão, né, esporte / educação física vai sofrer bastante. Tá. Em todos os segmentos, não só esporte de alto rendimento, mas da iniciação ao fitness e etc. Porque a gente pensa só no alto rendimento, mas tem várias outras categorias que vão, outros níveis, né, que vão sofrer com isso.
Só para a gente encerrar aqui, maio é um mês muito importante para a Abragesp, não, professor Mazei? Sim, obrigado aí pelo gancho, né? A gente faz aí aniversário do nosso 11º ano, né? Teremos aí algumas novidades. A gente tenta, né, se movimentar, né, num cenário aí também, a gente entende ali que as pessoas vão acabar dando outras prioridades, né? Mas desde o início aí da pandemia, a gente tem se comunicado para que as pessoas aproveitassem a oportunidade para se capacitar, né, para a gente ter uma N possibilidades aí de cursos e cursos bons à distância, né? No site da Abragesp as pessoas encontram, né, os caminhos. Sim, no site, principalmente na rede social do Facebook, né? A gente divulga bastante coisa lá, bastante opinião das pessoas envolvidas com o esporte, né? Opiniões, né? Importante falar isso, né, Vinícius? Opiniões de pessoas que trabalham com dados científicos, né? Não opiniões pessoais, digamos Sim. assim, né? Isso eu acho importante nos dias de hoje. Valorizar a ciência, né, professor Mazei? Acho que né, um amigo meu costuma falar, não, a gente gosta de você porque você, mesmo num cenário caótico, você consegue ver algo positivo. Eu acho que essa questão da importância da ciência vai ser um desdobramento positivo, né, depois dessa pandemia, né, a questão de investimento em estrutura de saúde também, etc. Né? A importância do conhecimento, a importância da ciência, a gente já tinha essa linha de política, né, digamos assim, da Abragesp, né, da importância do conhecimento em gestão do esporte, inclusive, né, mas acho que a área científica vai ser valorizada depois de tudo isso. A questão de investimento em saúde também, né, em outras áreas, algumas vão sair perdendo muito, mas outras vão sair ganhando um pouco, né. Inclusive, assim, parece que a minha fala pode ser muito pessimista, né, mas não né? Já tem aí alguns cenários econômicos, inclusive, que falam que até 2022 as coisas estarão melhores, né? Estarão estáveis, digamos assim. Né? Então, é que a gente está vivendo o agora, né? E o agora está sendo um dia depois do outro. Mas se a gente pensar assim, em um médio, longo prazo, não vão ser muitos anos para as coisas se acalmarem. Agora, né, vai ter muitos impactos negativos, né? Mas a gente ali da Abragesp está tentando se movimentar no sentido da importância do conhecimento em gestão do esporte, né? Vamos ter aí algumas surpresas em maio, né? Não posso revelar surpresa, né? Mas a gente ainda não mudou a data do nosso evento anual, que é o Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Esse ano vai ser em Juiz de Fora, no começo de novembro, de 4 a 7 de novembro. Vamos soltar o site do evento em breve. Espero que até lá já tenha algo mais claro sobre concentração de pessoas, por exemplo, né, para que permita que a gente faça o evento e etc. Mas também, se não tiver, a gente já também tem um cenário para fazer o evento no começo do ano que vem, né, 2021. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês que nos acompanharam mais uma vez. Até o próximo episódio.